pessoal, sejam bem-vindos à primeira edição do programa de Ciência da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, aqui apresentado pelo professor Hélio Rocha, e hoje iremos falar um pouco sobre o universo dos vírus. O nosso programa ele tem como intuito explicar a ciência de uma forma simples e didática, mas com detalhes para que toda a comunidade académica, e não só, esteja por dentro dos mais novos acontecimentos científicos desse mundo. Os vírus são pequenas unidades de vida, muito pequenas realmente, muito pequenas. Dificilmente conseguimos observá-los, mesmo com a utilização de microscópios normais, convencionais. Para isso, para conseguirmos ter uma observação dessas pequenas partículas de vida, precisamos de aparelhos muito mais sofisticados. Estou a falar, por exemplo, de um microscópio eletrónico. No entanto, há uma forma indireta de conseguirmos detectar os vírus, usando a biologia molecular. A biologia molecular, ela vai analisar o material genético dessas pequenas partículas, amplificando essas pequenas partículas e conseguimos então detectar genes específicos desses vírus. Para isso, utilizamos aparelhos como esse aqui que temos aqui, que é um termociclador, que nos ajuda a fazer ampliação desse material genético e fazer a detecção. Provavelmente muitos de nós já ouvimos falar do PCR em tempo real, atualmente muito disseminado devido à situação da Covid-19, que estamos já ainda a ultrapassar essa pandemia, onde é aplicada essa técnica de biologia molecular, do real-time PCR, para então detectarmos se a pessoa está contaminada ou não com o vírus. Por exemplo, dentro desse pequeno ependórfilo podemos ter de milhares a milhões de partículas virais e mesmo assim nós não conseguimos observar nenhuma alteração, embora poderá estar lá realmente milhões dessas partículas virais que devido ao seu tamanho é quase impossível a sua visualização. Os vírus são constituídos por um material genético, pode ser desde DNA, RNA de cadeia simples, RNA de cadeia dupla, uma diversidade grande de material genético que está protegido por um conjunto de proteínas designado de capsídeo. Ou então, além desse capsídeo, poderá também haver um invólucro lipídico que protege o vírus. Então, com isso, conseguimos, de forma geral, dividir os vírus então, nesses dois tipos. Aqueles que têm o núcleo capsídeo, não é? Apenas as proteínas, ou aqueles que têm as proteínas conjuntamente com a membrana lipídica. Também na superfície dos vírus podemos encontrar aquilo que a gente designa de antígenos ou epítopos. O que é que são antígenos? Antígenos são pequenas proteínas ou glicoproteínas, ou seja, proteínas com açúcar, que conseguem estimular o próprio sistema imunitário do hospedeiro a produzir uma resposta imunitária contra os vírus. A resposta imunitária ela poderá ser feita dividida em duas formas. Aquela resposta imunitária adquirida ou então a resposta imunitária inata. A resposta imunitária inata é aquilo que nós temos com ele. Não é? Por exemplo, a produção de ácidos no estômago faz parte do sistema imunitário inato, que nós nascemos já e temos essa produção. Outro é a utilização das células de defesa que conseguem nos defender de micro-organismos. Mas, no entanto, essa resposta imunitária inata, ela não é específica, não é? É uma resposta mais lato sensu. Outro tipo de resposta que temos é a resposta imunitária adquirida. Esta já é mais mediada por anticorpos. É aqui que eu quero centrar. Por quê? Porque é essa resposta a mais eficaz para o bloqueio da entrada e da proliferação de vírus para dentro do nosso corpo. Como é que essa resposta ela é processada? Primeiro, a entrada de um vírus no nosso corpo, esse vírus ele é processado por determinadas células, de forma que consegue fazer a apresentação daquilo que a gente chama de antígenos, que a gente já tinha falado anteriormente. E essa apresentação desses antígenos em determinadas células específicas, chamadas de linfócitos B, vão conseguir fazer a produção de anticorpos. E o que são esses anticorpos? Os anticorpos também são glicoproteínas que têm a capacidade de reconhecer os antígenos, ou seja, têm a capacidade de reconhecer os vírus. Quando consegue reconhecer esse vírus, antes que haja realmente uma infecção, conseguem bloquear a ação desse vírus de modo que esse vírus seja destruído antes mesmo que a doença se instale. Um bom exemplo da utilização de anticorpos
Para diagnóstico, nesse caso, ou para identificação, é quando usamos anticorpos anti-A, anti-B ou anti-AB para determinarmos qual é o grupo sanguíneo. Sim, exatamente. Quando fazemos o grupo sanguíneo, estamos a usar anticorpos que nos ajudam a identificar qual é o grupo sanguíneo que a pessoa pertence. Além disso, os anticorpos também podem ser utilizados para o diagnóstico de doenças. Por exemplo, se os anticorpos eles são bem específicos para uma determinada vírus ou bactéria ou outro micro-organismo que possa atacar o nosso corpo, não é? Como ele é específico, podemos detectar a presença desse anticorpo na corrente sanguínea. Uma vez que detectamos a presença desse anticorpo na corrente sanguínea, isso quer dizer que a pessoa já foi exposta a esse patógeno anteriormente. Usando o espectrómetro como esse aqui e alguns reagentes especiais, é possível quantificar, não é? Quantificar anticorpos presentes no nosso sangue e assim também ajudar-nos a fazer um diagnóstico para saber se a pessoa esteve ou não em contato com um determinado micro-organismo. Os vírus têm uma capacidade ímpar na destruição das células. Por quê? Porque são parasitas, aquilo que a gente chama de parasitas celulares obrigatórios. Eles não têm capacidade de replicarem sozinhos, então precisam fazer a invasão de uma célula para conseguir produzir novos vírus. Só que o problema é que durante esse processo as células acabam por ser destruídas. É exatamente isso que acaba por levar ao desenvolvimento de doenças, porque um vírus invade uma célula, multiplica em milhares, destrói essa célula e esses milhares de viriões que são produzidos vão invadir novas células, acabando por levar ao aparecimento de uma grande lesão. Como é que conseguimos combater isso? Com os anticorpos. Sim, eles conseguem bloquear esses vírus antes que invadem as células e assim parando a infecção. Então, a melhor forma para a produção de anticorpos no nosso corpo é pelo processo de vacinação. No processo de vacinação, não é? A pessoa é administrado um vírus atenuado ou morto, ou então parte desse vírus. Interessa que essa pessoa vai ser exposta ao antígeno, que não vai provocar doença, mas sim o sistema imunitário vai conseguir perceber esse antígeno e começar a produção de anticorpos. Esse é o princípio básico de todas as vacinas. E isso é bom, porque a pessoa fica com os anticorpos, ok? E não precisa de ter a doença. Numa próxima exposição, quando o vírus vier tentar invadir o corpo outra vez, ele não vai conseguir provocar a doença, pode até entrar, sim, mas não vai conseguir invadir e fazer a própria infecção, porque já encontra um arsenal de anticorpos, vai conseguir bloquear esse vírus. A estratégia usada para a produção de vacinas pode ser variado, desde a atenuação do próprio vírus inteiro ou mesmo usando partes. Mas, atualmente, tem-se falado muito no desenvolvimento de uma nova tecnologia da produção de vacinas, que são vacinas de RNA. Basicamente, como é que essas vacinas funcionam? É administrado um RNA, que é um material genético para a produção de determinadas proteínas, para a pessoa, né? Essa RNA vai ser incorporado ou vai começar a produzir proteínas dentro da própria pessoa que recebeu então essa vacina, e essas proteínas que são produzidas são na verdade antígenos virais ou bacterianos, e então consegue-se maximizar a resposta imunitária de forma a produzir uma maior quantidade de anticorpos e assim produzir uma vacinação mais eficiente e eficaz. Então, esse foi o nosso programa de hoje, onde falamos sobre os vírus, o sistema imunitário e a importância da vacinação. Então, não se esqueçam, acompanhem a programação da Web TV da Universidade Jean Piaget e vemo-nos na próxima.